Simbora estudar! Dois irmãos, Milton Ratum. Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância. A pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Tá pequena ali a fonte, tá difícil de ler. Mas assim começa o nosso romance, né? Dois irmãos, já apresentando essa personagem Zana, né? Ali no início nós temos um prólogo, né? Em que ele fala sobre a Zana. Então, o autor, né, o Milton Ratum, ele já, né, o narrador ali da obra, né, não o Milton Ratum, né, o Milton Ratum, o autor do livro, tá? O narrador, ele já nos antecipa ali, né, sobre algumas coisas que vão acontecer com essa personagem Zana, né, que está deixando algo para trás. Importante aqui, né, ó, teve de deixar tudo, ou seja, ela não deixou porque ela quis, ela teve de deixar. Então, já tem antecipado aí que algo vai acontecer com essa personagem Zana para que ela deixe, né, tudo isso para trás. O prólogo continua, né? E lá no finalzinho do prólogo, tá? Nós temos aqui. Mas alguns dias antes da sua morte, então também nós sabemos que a Zana vai morrer, tá? Mas alguns dias antes da sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem e para que ela mesma não se traísse. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com força que lhe restava, com a coragem que a mãe aflita encontra na hora da morte, tá? Então, nós já temos aí mais uma antecipação, né? Os filhos fizeram as pazes, tá? Então, nós já sabemos que tem dois filhos brigados e que essa briga foi, né, foi bem complicada, tá? E ela espera a resposta. E a resposta? Ninguém respondeu. Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado à procura da única janelinha na parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Tá? Então aí nós temos que essa resposta da Zana, né? Então nós já sabemos que lá no final do livro, né, a Zana morre, tá? E os filhos dela, né, ainda não fizeram as pazes. Milton Ratum é arquiteto, né? Então, como arquiteto, ele mesmo já disse isso, né? Ele pode ter essa coisa da visão da cidade, né? Então, nos livros do Milton Ratum é muito comum o indivíduo ali, né, dentro daquela, como se a localidade que ele vive, né, interferisse ali nesse personagem, tá? E nós vemos algumas semelhanças aliás, eu vejo muitas semelhanças entre esse livro, né, e Relato de um Certo Oriente, tá? Que é um outro romance do Milton Ratum também muito importante, tá? Muitas semelhanças aí que provavelmente eu fale aqui no final do vídeo para vocês, se eu me lembrar, tá? Espero lembrar, tá? Então, vamos lá, tá? Então, nós temos essa personagem Zana ali, né, que fala sobre esses filhos, sobre esse problema dos filhos, né, os filhos estarem ali, tá? E lá no finalzinho, né, de onde eu li lá do prólogo, então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu, né? Nós já sabemos aí, né, dessa morte da personagem Zana, tá? Mas o que acontece? O que eu acho muito legal nesse livro é que sempre nós vamos ter essa curiosidade, tá? O que acontece, tá? E aí vem para o primeiro capítulo, né? E o primeiro capítulo, o que acontece ali no primeiro capítulo, tá? Nós percebemos que tem um dos filhos da Zana que ele está retornando do Líbano, né? Esse rapaz, chamado Yaqub. Yaqub chega do Líbano e o pai vai buscá-lo, né, no Rio de Janeiro, né, lá no cais da Praça Mauá. Tá? E Yaqub, ele passa 5 anos no Líbano, né? Dos 13 aos 18 anos, ele fica lá no Líbano e ele volta. E nós, é o que eu falei para vocês, é muita curiosidade, esse livro é muito legal por isso, né? Você quer entender o que acontece ali.
tá? O pai percebe esse filho muito diferente, né? Alguns costumes, por exemplo, ele faz xixi ali no meio da rua, tá? Então é uma preocupação bem grande e nós ficamos curiosos para entender o que aconteceu para esse menino, esse filho, né, ir para o Líbano. Logo nós já percebemos, né, que o Yacob, ele tem um irmão gêmeo que é o Omar, tá? Então percebam, assim como eu falei, então eu vou falando as semelhanças aqui conforme eu for falando sobre o livro, tá? Assim como em Relatos de um Certo Oriente, aqui a família também é de origem libanesa, tá? E aqui nós temos esses dois irmãos, Omar e Yacob. E logo no início nós percebemos que eles não se dão, tá? Eles são muito diferentes, tá? Omar é o caçula e Yacob é o mais velho, ele nasce primeiro, tá? E até pelo fato do Omar ter nascido depois, ele nasceu mais fraco, a mãe acaba criando uma certa superproteção sobre ele, tá? Que nós vamos ver mais à frente ao que isso leva, tá? Então, como o Yacob ele nasce um pouquinho antes, a mãe tem um carinho maior, tá? Ali. Importante, tá? Que a gente percebe que outra questão aqui do Milton Ratum, ele coloca muito bem, né? Os fatos da história vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Em que o romance vai se desenvolvendo, tá? E não é o mais importante, né? O fato histórico, é o romance, só que você vai percebendo algumas coisas. Lá no final tem algo muito importante também para percebermos, tá? Então esse fato ali, tá, dos gêmeos, ele até cita, né, que é um pouquinho antes da Segunda Grande Guerra, tá? Quando os gêmeos completaram 13 anos, então um deles vai para o Líbano, né? É escolhido, tá? E aí nós ficamos curiosos, o que acontece com esse menino, tá? Nós temos logo em seguida uma descrição de como eles eram, tá? Yacob, o mais velho, tá? Guardem bem os nomes, tá? Omar e Yacob. E o pai se chama Halim e a mãe se chama Zana. Então, Zana e Halim têm 3 filhos, tá? Yacob e Omar, gêmeos, Yacob sendo o mais velho, e Rania, né? Rania, a irmã mais nova, tá? Então, Yacob, o mais velho, ele sempre foi mais tido como mais acovardado, né? O Omar sempre subia nas árvores, era o corajoso, era o destemido, tá? E aí ele vai citando lugares de Manaus, tá? Lá também no relato de um certo Oriente, a família também tinha um comércio, tá? E esse comércio, ele ia meio devagar, assim, depois acontece alguma coisa, uma das meninas da família assume, como aqui também, né, que lá no final não, mais pra frente, vocês vão ver que a Rania, ela assume aí o comando, né, do comércio da família, tá? Então estava tendo um baile de carnaval, né, o Yacob queria ficar mais um pouco, né, por causa de uma menina aloirada, o texto fala assim, uma menina aloirada, né, mas a mãe manda o Yacob para casa levar a irmã, o Yacob volta correndo, né, volta correndo, ele fala que ele estava odiando o baile, né, odiou tudo, né? Ele conta a Domingas. Domingas é uma personagem muito importante aqui do romance. Quem é Domingas? Domingas é uma bugra, né? O livro coloca assim como uma bugra. Então, ela era uma pessoa de origem indígena, tá? Que ela estava lá em uma espécie de orfanato e a irmã a vende, né? Como escrava para a família ali do Omar, tá? Então, desde o início, a Zana a trata como escrava. Ela é uma escrava da família, tá? E nós temos também muito importante o narrador, tá? Que também é outra curiosidade do livro. Nós não sabemos ali no início quem é esse narrador. Esse narrador vai falando, né? Que ele participa, ele está ali, mas nós não sabemos quem é esse narrador no início. Depois, lá na frente, vai aparecer. Só lá no final a gente vai saber exatamente o nome do narrador. Quem é o narrador a gente sabe um pouquinho antes, tá? Lá no final só a gente sabe o nome do narrador. Fato curioso, a Rania, a irmã mais nova, o livro coloca isso, né? Ela hipnotizava-se com a presença do irmão, tá? Qualquer um dos dois. Então era como se a Rania, ela fosse, era como não, ela realmente era apaixonada pelos irmãos, tá? Pelos 2 irmãos, tanto o Yacob quanto o Omar. Tá? Depois a gente vê uma predileção também pelo Omar, tá? Mas ela era apaixonada pelos irmãos, tá? Sempre que
alguém elogiava o Yacoub, a Zânia fazia questão de dizer, né, que o Omar era sempre mais que o Yacoub, né? Sempre, sempre, sempre mais, tá? Esse é um fato também importante do livro. Eu estava esquecendo de falar algo importante, mas eu acredito que eu vou me lembrar depois. Eu lembrei enquanto estava fazendo um raciocínio aqui e eu me esqueci. Mas eu lembro mais para frente e se for necessário eu volto aqui. Algo muito importante também aqui no livro, né, que a gente nota no início, que fala sobre uma cicatriz que o Yacoub tem no rosto. E o narrador fala assim: foi Domingas quem me contou a história da cicatriz. E nós percebemos logo em seguida que o narrador é filho da Domingas. E é curioso que às vezes ele chama a mãe de Domingas e às vezes ele chama de mãe, tá? Isso fica um pouco confuso ali no início, depois você acostuma, tá? Então o Yacoub, ele tem uma cicatriz no rosto. E logo em seguida nós vamos saber o que é essa cicatriz. Tá? Então essa menina lá do baile, né, de carnaval, que o Yacoub ficou de olho, tá? Ela se chamava Lívia. Havia uma sessão de cinema na vizinhança em que eles iam participar, né? Então, estavam ali e a Lívia, ela olhava para os dois eram idênticos, né? Então chamava atenção os dois serem idênticos e os dois serem bonitos. E ela prestava atenção nos dois. Só que o que acontece? O Yacoub é mais cavalheiro, ele oferece o lugar para ela, né? Ele leva uma cadeira para ela e a chama para sentar ao seu lado. E ela prontamente vai, né? Acontece uma pane lá, enquanto está tendo a sessão no cinema, a luz acende e o que acontece? Eles veem os dois ali de mãos dadas, né? Na verdade, não são só os dois, não chega a ser um beijo, né? Os lábios dela no rosto do Yacoub, tá? E aquilo causa uma fúria enorme no Omar, tá? Tanto que o Omar pega lá uma garrafa quebrada e taca no rosto, né? Vai para cima do Yacoub. E é essa cicatriz que vai, né? Que nós entendemos que é essa cicatriz. Cicatriz, gente, cicatriz é algo que às vezes fecha, mas fica pro resto da vida, né? Vai fechar ali, fica pro resto da vida. Isso vai ser carregado pro resto da vida. Isso vai fazer com que os dois, a rivalidade que já existia entre os dois irmãos, né, ela fique maior ainda. E isso provoca a briga entre os irmãos. E a gente entende também que é isso que faz com que o irmão mais velho seja enviado ao Líbano. Então percebam aqui, quem causa toda essa briga é o Omar. O Omar, o Yacoub está lá quietinho, o Omar vai para cima, o Omar causa cicatriz, mas quem é punido tendo que ir para o Líbano? O Yacoub, porque a mãe o protege. Tá? Então eles acham que um tempo ali dos irmãos longe é bom, eles vão sentir saudade, quando voltarem eles vão se dar bem, mas não é o que acontece, tá? E aí, a mãe, né, a Zana, ela começa a culpar o Halim por aquilo ter acontecido, tá? E muito mais também a Lívia. A Lívia é culpada, não foi o filho, né, o Omar, o protegido dela, por ter feito a cicatriz. A culpa foi da Lívia. Tá? Para a mãe, essa é a culpa é da Lívia. Tá? É muito interessante nós pensarmos, né, essa relação com Esaú e Jacó, né, personagens bíblicos. Né? Machado de Assis também já escreveu, né, tem um romance chamado Esaú e Jacó, que também trata desse tema, né, irmãos gêmeos que são rivais. Tá? Durante todo o tempo que o Yacoub passa lá, ele quer esquecer esse tempo do Líbano. Foi um tempo de muito sofrimento para ele. Tá? E quando ele chega no Brasil, o que acontece? Ele não quer sair de casa, né? Ele fica ali preso em casa, tem vergonha, ele fala errado, né? E aí, o que acontece? Ele vai se fechar nos livros, começa a estudar muito. Os dois estudam no melhor colégio lá de Manaus, tá? Então, eles estudam no melhor colégio de Manaus, só que há uma diferença muito grande, porque o Yacoub é estudioso, né? Passa a ser um gênio da matemática, e o Omar, o caçula, não, é um bagunceiro, até que ele é expulso. Tá? Ele é expulso e vai estudar no Liceu Rui Barbosa, tá? Que é carinhosamente apelidado de Galinheiro dos Vândalos, tá? Que, conforme, né, o narrador aqui, é colocado como o colégio onde a escória de Manaus estudava. E o nosso narrador, tá? Ele também coloca que ele também estudou, é o colégio que ele estudou, tá?
Eu já vou antecipar uma coisinha para vocês, tá? Quem é esse narrador? Esse narrador é filho da Domingas, né? Como eu já disse anteriormente. Só que é filho da Domingas com um dos dois irmãos. E ele carrega essa dúvida, tá? Até o final do romance. Quem é o meu pai? Ele sabe que ele é neto do Halim e da Zana. Mas isso não é dado a ele, esse direito. Então ele é renegado, tá? Ele é deixado de lado. Ele vai estudar lá no Galinheiro dos Vândalos porque era o colégio que colocaram para ele estudar. Ele não tem o mesmo direito do pai e do tio de estudar no melhor colégio, tá? No colégio dos padres, tá? Ele vai no outro. O Omar vai pro Galinheiro dos Vândalos, por quê? Porque ninguém quer ele lá, porque no Galinheiro dos Vândalos não é tão exigente, então ele acaba indo lá pro Galinheiro dos Vândalos, tá? E ele é expulso por quê? Porque ele bate em um padre, no padre que é professor de matemática, tá? Ele bate no professor Bolislau, tá? Bolislau, acho que é Bolislau o nome, tá? Que é uma espécie de ídolo do irmão dele, tá? E ele é expulso. E a Zana vai lá e ainda fica a favor dele, né? Não, o padre que está errado, né? Vocês não entendem o meu filho. Tá? O meu filho o professor que errou, não foi o meu filho. Tá? Bom, a história continua, né? Yakub ele vai se mostrando assim um ótimo matemático e ele decide ir embora para São Paulo. Antes disso, né? Tem o aniversário dos Gêmeos, tá? E no aniversário dos Gêmeos, o que acontece? O Omar pede o dinheiro para comprar uma bicicleta nova. O Yakub pede uma roupa nova, uma farda de gala para desfilar no dia da independência, tá? Então lá no dia da independência ele está todo lá garboso, bonito, né? A cidade inteira presta atenção nele, tá? E isso é uma espécie de despedida, por quê? Porque ele vai tentar a vida em São Paulo. Tá? Ele fala para o pai, é a minha hora de ir, eu vou para São Paulo. O pai fica orgulhoso, né? O filho querendo, né, o progresso, ir em frente, tá? Enquanto que o outro não quer saber de nada. Tá? E o pai quer dar um dinheiro, não preciso de ajuda, eu me viro sozinho, eu vou me virar sozinho lá. Tá? Tem um jantar de despedida, né? O Omar não vai, né, na despedida do irmão, ele não quer saber do irmão mesmo. Tá? Então, lembrando mais uma vez a cicatriz, o que ele carrega? O Yakub, a cicatriz, tá? A cicatriz. Só que antes, tava me esquecendo já, né? Antes dele viajar, tá? Há um encontro dele com a Lívia. Na hora que eles estão indo embora, aparece aquela menina loirada que a mãe detesta, tá? A Lívia. E eles vão ali para um matinho ali no canto, acabam se beijando, né? E ele vai embora, tá? E essa ida dele para São Paulo fica assim. E aí a gente vai pensando, poxa, a Lívia apareceu ali quando eles estão indo embora, não vai acontecer nada, né, entre esses dois, vai ficar por aí, tá? Depois a gente vai ver que sim, tá? Acontece. O livro traz uma regressão, né, ele volta lá, o capítulo 2, tá? O capítulo 2 ele começa contando como começou o restaurante Biblos, né? O restaurante Biblos, então, lá por volta de 1914, então, ou seja, a Primeira Grande Guerra. Olha como ele vai colocando os fatos, né? Então, o pai da Hannah, da Zana, desculpa, o pai da Zana, o Galib, ele monta o restaurante Biblos, né? E a Zana o ajuda, né? A Zana é órfã, vai o ajudando. O Halim, ele começa a frequentar aquele restaurante, ele se encanta com aquela menina, né? Com aquela jovem. E ele pensa em dar um presente para ela, tá? Só que ele tem um amigo que é um poeta, que o poeta fala para ele assim, não, dá um gasal para ela, né? Um gasal, tá? Poemas escritos em dísticos, né? Em 2 versos, tal, e escreve para ele. E ele vai lá para dar o poema para Zana, chega até o restaurante, mas ele não tem coragem de entregar, ele é muito tímido e ele deixa sobre a mesa. Tá? Quando ele volta no restaurante, eles falam, nossa, né? Você esqueceu, isso aqui é seu, né? E ele pega de volta, mas ele não sabe que a Zana, lá depois da morte dele, a gente vai saber que a Zana realmente leu esse gasal para ele. Mas, como ele não tinha, né, coragem, o amigo dele faz com que ele tome um porre de vinho, ele vai lá todo, né, bêbado, mas acaba se dando bem ali com a Zana, tá? E aí,
Então esse capítulo 2 é para retornar a esse passado, entendermos o início do relacionamento entre os dois. Tá? O capítulo 3 ele já começa com Jacob em São Paulo. Tá? Então Jacob ele vai ali para São Paulo, né? E ele comunica à família, né, que ele havia ingressado na escola politécnica. E ele tinha muito problema com a troca do P e do B, né, anteriormente, tá? Não tem mais. E aí ele escreve para o pai ainda, né, num tom assim né, bem de humor. Ele escreve para o pai, em primeiro lugar, babai, né? Tipo, ele escreve brincando, né, que ele passou em primeiro lugar, tá? Logo depois, mais uma carta, né, em que ele acaba passando na USP, tá? Só que ele não vai estudar matemática, ele vai ser engenheiro, ele muda, tá? Com 6 meses apenas em São Paulo, ele passou a dar aulas de matemática, tá? Ia se sustentar, a família não precisava mandar nenhum dinheiro, tá? Nada para ele, tá? Então nós já temos ali um personagem que a gente acaba gostando muito, que é o Jacob, que é um personagem, né, muito correto, tá? E o outro personagem que é o Omar, que a gente vê como vilão, tá? Isso fica claro para nós leitores. A gente começa a torcer realmente para o Jacob se dar bem. E aí vem o capítulo 4. No capítulo 4, o narrador ele começa a falar assim, né? Eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo de onde tinha vindo, tá? E aí ele começa a desconfiar que um dos gêmeos é o pai dele. Só que a Dominga sempre, né, disfarça esse assunto, nunca contou para o filho quem era o pai, tá? E sempre havia esse questionamento, né? Mas a Domingas chegava lá e ninguém na casa falava isso, tá? Era como se fosse um tabu para eles. Tá? Esqueci de falar anteriormente, né? As cartas do Jacob eram lidas em voz alta e a Zana tinha muito orgulho. Só que quando alguém comentava sobre o Jacob ser um gênio, coisa e tal, ela sempre dava um jeito de colocar o Omar numa posição superior. O narrador, ele não tem tanto contato com o Jacob. Primeiramente porque ele não conhecia o Jacob, né? O Jacob vai lá para o Líbano, né? Volta, tá? A gente tem uma ideia pelo livro, a Domingas chega na casa, né? Então, a Domingas é um pouco mais velha, dá pra gente perceber que a Domingas é um pouco mais velha que os gêmeos, tá? Não dá pra precisar a idade, mas ela é mais velha que os gêmeos, tá? E o narrador, que a gente ainda não sabe o nome eu vou falar pra vocês só depois, tá? Ele não tem muito contato com o Jacob, ele tem muito contato com o Omar, porque ele cresceu ali, né? O Omar estando na casa. O Jacob fica aquele pouco tempo ali na casa e logo vai para São Paulo. Tá? Então ele não tem tanto essa convivência, ele fica muito tempo em São Paulo. Tá? O Omar tem uma questão de se envolver com muitas mulheres, né? E a mãe sempre teve um ciúme, a mãe quer ele só para ela. Tá? É muito estranho isso, né? Porque tanto a mãe quanto a filha, tanto a Zana quanto a Rania, queriam o Omar para elas. Tá? Então elas se incomodavam com essas presenças, podiam farrear, né? O Omar podia farrear, mas que não ficasse com uma mulher, não trouxesse essa mulher para casa, que não fosse uma rival para elas, tá? A Hannah então assume, como eu falei anteriormente, né, o comércio da casa, tá? Não são os filhos homens, tá? O primeiro que o Jacob tem independência, então ele vai buscar a vida em São Paulo, e o Omar não quer saber de nada. Tá? Então é a Rania que assume tudo isso e ela faz com que o negócio vá para frente, tá? Ela faz aquele comérciozinho crescer, ela vai mudando os hábitos, tá? De uma parece até no início ali uma quitandinha, algo pequeno, ela muda realmente para aquilo, né? Até dando bronca no pai, porque o pai aceitava que as pessoas fossem lá, ficassem jogando, tá? Ela não queria aquilo lá. A Rania sempre rejeitou os noivos que foram dados para ela. Então, isso também vai colocando aquilo na gente de pensando, ela gosta dos irmãos, por isso que ela não quer um outro noivo, tá? Então ela vai rejeitando homem por homem que aparece lá. Ela é uma moça bonita, mas ela vai rejeitando assim, um atrás do outro. Outro detalhe importante, né? O Omar, ele tinha um lugar específico na rede, que era onde ele deitava, ele passava o dia todo ali preguiçoso na rede. Só que tem um fato interessante que ele gostava de fazer, tá? Ele gostava de ler. Tá?
E os livros, né, os romances, os poemas que ele lia, acabavam caindo nas mãos do nosso narrador. Então isso é bacana para o nosso narrador, tá? Ele acaba conhecendo a literatura através do Omar, tá? E ele fala que realmente todas as coisas que ele tinha eram que passava pelos gêmeos primeiro e depois vinha para ele, tá? Então ele sempre ficou com a sobra, tá? Do que era dos outros lá, tá? E ele vai contar também o tempo que ele estudava no galinheiro. Inclusive, né, tem um professor, né, que ele gosta muito, tá? Lá no final a gente vai ver que ele também se torna professor. E aí, para separar o Yacoub dessas mulheres, eles decidem mandar o Omar para São Paulo também. Observa, o filho, o Yacoub está bem em São Paulo, eles vão mandar o problema para perto do Yacoub. Claro que o Yacoub não quer o Omar na casa dele, ele fala que ele até paga uma pensão para ele ficar em São Paulo, mas ele não aceita na casa dele, tá? E o Omar vai para São Paulo e realmente no início, né, e o Yacoub fica preocupado com aquilo, vai investigar, mas nos primeiros 6 meses em São Paulo, o Omar, ele realmente se dedica aos estudos, tá? Ele parece, né, uma pessoa ali que estuda, né, que está compenetrado, que está com vontade de mudar de vida. Só que aí o que acontece? Tá? Um dia, né, some. O Omar some. Tá? O Omar some também, somem algumas coisas, alguns pertences, e some também um dinheiro ali do Yacoub, né? A economia dele de um ano, né? Uns 600 e tantos dólares, tá? O que o Omar faz? Pega esse dinheiro e vai para os Estados Unidos. E ainda tem coragem de mandar postais de lá, tirando sarro do irmão, tá? Falando da Lívia. Nesse momento nós entendemos que o Yacoub se casa com a Lívia. Então a Lívia também vai com ele para São Paulo naquele momento de despedida. Ela é a mulher dele, tá? Só que a mãe não aceita a Lívia. O pai aceita, a mãe não, tá? Yacoub volta para passear lá em Manaus e ele conta tudo isso para a família, né? Mas é claro, a mãe sempre passando a mão na cabeça e ele não tem coragem de levar a Lívia, tá? Zana orgulhava-se do filho doutor, mas na conversa com as vizinhas ela sempre venerava quem? O Omar, né? O Omar é o venerado, tá? Chegamos a uma época aqui da inauguração de Brasília, tá? Eu vou ler um trecho para vocês aqui. Se a inauguração de Brasília havia causado euforia nacional, a chegada daqueles objetos foi o grande evento. Que grande evento? A Zânia estava modernizando a loja, mas modernizando a loja como? Com dinheiro que o Yacoub mandava, tá? Então o Yacoub ele começou a mandar dinheiro, olha só, ele foi para São Paulo sozinho, ele venceu e agora ele está ajudando a família, tá? Por essa época, Omar começa a se envolver com uma outra mulher chamada de Palmulato, olha o nome, Palmulato, tá? E aí ele começou a andar com um inglês, um tal de Wickham, né? E esse Wickham, na verdade, era um contrabandista, mas eles se diziam em inglês que era banqueiro. Só ficaram sabendo disso depois, tá? A mãe, a Zana, contrata um detetive particular. Esse detetive particular descobre toda a verdade. Tá? Ele foge e a mãe fica desesperada atrás, e não acha. O Halim, o marido dela, acha uma maravilha, né? Porque o filho sumiu, agora vai dar sossego, né? Aquele peste que não prestava para nada, vai dar sossego, só que não. O que acontece? A mulher não quer saber mais dele. E lembrei o que eu ia falar anteriormente lá que eu tinha esquecido, tá? O relacionamento entre o Halim e a Zânia, tá? Ele sempre foi muito, e a Zana, ele sempre foi muito assim, na cama era um furacão, tá? O nosso narrador, ele fala isso, né? Que ele já pegou momentos ali dos dois que eles se deitavam e aquela mulher que parecia assim sempre uma, né, tão cheia de pudor, na cama ela se transformava, tá? Só que a mulher passa a não querer mais nada com o marido, tá? Isso já havia acontecido lá quando os gêmeos nasceram, tá? Então para ele sempre era muito difícil esse período ali, tá? E ela não queria nada com ele enquanto o filho não voltasse. E aí ele vai ajudar a procurar. Só que eles não acham, né? Não acham o Omar em lugar nenhum, tá?
contratam detetives, pedem ajuda para várias pessoas, tá? Até que descobrem os dois. E os dois estavam ali próximos, a 200 metros ali do cais, né? Do porto de Manaus, tá? Os dois ali. Antes disso, esqueci de contar, tá? Eles trabalhavam com contrabando. Este Wickham era um contrabandista, então andava num carrão lá. E o Omar também, né? O Omar dizendo que agora ele ia viver a vida dele, tá? E o que poderia ser um sossego acabou se transformando numa tormenta para a família, né? Um sossego porque naquele momento ele ia trabalhar realmente, ter o seu sustento, tá? Só que ele acaba se envolvendo com o apalmolato lá e a mãe não gosta e faz com que tudo aquilo acabe, mas ele deseja ficar com o apalmolato. Quando a mãe descobre, né? Ela com a ajuda lá de um vendedor de peixes, um cara que tinha uma facilidade em achar pessoas, né? O Adamor Perna de Sapo, ela acaba achando, traz o filho para volta, bota a palmolato para correr, tá? Separei um trecho aqui para ler para vocês, tá? Não parava de xingar, xingou minha mãe e Rânia, as vacas, mas eu não recuei, me preparei, fechei as mãos com toda a força, torcia para que ele me tocasse e ia levar uma porretada na frente da mãe. Quem que está falando isso aqui? O narrador, tá? O nosso narrador, vou falar o nome dele, o Nael, tá? Então o Nael, deveria ter falado, não sei, mas agora já foi. O Nael fala isso aqui, por quê? Por que o Nael fala isso aqui? Porque quando a mãe traz ele de volta, ele fica irritado com aquilo, tá? E o Nael só espera um momento, ele tem raiva, ele não gosta do Omar, ele espera só um motivo para ele bater no Omar, tá? E nós que estamos lendo o livro também, nós ficamos meio que torcendo por esse momento, né? Esse momento que não chega, tá? Importante, né? Tava falando dessa relação, lembrei também de um outro episódio que acontece ali logo em seguida, tá? Que o Nael, já que eu falei o nome, agora eu vou falar Nael, tá? O nosso narrador, tem um momento que ele fala da raiva que ele tem, né? Do Omar, que ele foi criado daquela forma, né? Foi mimado. Um dia ele caminhando pela rua, né? E o Omar fala, olha lá o filho da empregada, aquele ali é o filho da nossa empregada, tá? Então as pessoas começaram a tirar sarro dele. Se coloca na situação ali do Nael, né? Pensando, ainda não sabia quem era o pai. Aquele ali pode ser o pai dele tirando sarro dele ser o filho da empregada, tá? Ou, né, no mínimo, o tio dele. E aí vem o capítulo 7, que é um capítulo muito importante que ele fala assim, né? Na primeira semana de janeiro de 1964, Antenor Naval passou em casa para conversar com o Omar. Antenor Naval era o professor lá do liceu, né, do Liceu Rui Barbosa, que ele se dava bem com os dois, tá? Tanto com o Omar quanto com o Halim, que eram os dois, o Nael, que eram os dois que estudavam lá no liceu, tá? E era um professor, né? Que tinha uma questão, ele era um poeta também, ele escrevia, tá? E ele fazia roda de leitura de poesia. E esse dia ele vai chamar o Omar, ele quer que o Omar participe. E o Nael até fica, poxa, por que não me convidou, né? Tá? Logo após um tempo, percebam, janeiro de 64, tá? Logo após um tempo, o narrador fala que presenciou a prisão do Antenor Naval, tá? Foi humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofeteado, arrastado para um veículo do exército. 2 dias depois soubemos que Antenor Naval estava morto, tá? Fala muito pouco sobre isso. E aí fala sobre o Naval. O que fala sobre o Naval? Soube que fora militante vermelho dos mais afoitos, chefe dos chefes com passagem por Moscou, tá? O jovem advogado Naval vivia com uma moça do interior, líder e orador nato, e fora convocado para uma reunião secreta no Rio. Levou o amante e voltou a Manaus sozinho. Falou-se de traição e abandono. Foi um mestre, tá? Então percebam, quem matou o Naval? Qual momento da história nós estamos, né? A ditadura militar no Brasil, né? Que era contra quem lutasse contra ela, tá? Quem lutasse por liberdade, quem quisesse um país mais igual, tá? Era chamado de comunista, de vermelho e matavam, tá? Então, Antenor Naval vai aqui, tá? Então, como eu falei para você, vou colocando os acontecimentos da história, tá? Mas não é o acontecimento em si o mais importante, tá? Vai passando pela história do Brasil, tá? Dessa forma. Yakub volta mais uma vez para casa,
tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa, né? O Halim, ele aconselha, olha que interessante, né? As lições que o livro vai colocando para nós, tá? O Halim, ele aconselha o Nael a não mencionar o nome do Laval fora de casa, ou seja, ele poderia ser preso por aquilo ali, tá? Nesse período, né, o Yacoub vai até Manaus, e o Yacoub, o Nael completa 18 anos, tá? O Yacoub dá um grande presente para ele, tá? Ele fala, né, que o Yacoub foi várias vezes e dá um presente muito importante para ele, tá? E ele percebe também o Yacoub muito próximo à sua mãe, tá? Ele até questiona, né, o que havia entre os dois. Será que o Yacoub é o meu pai? Tá? E nesse momento também ele percebe que a morte do Laval mexeu muito com o Omar. Omar passa a ter assim uma vida diferente, né, somente daquela ostentação de sair de mulheres e farra, né? E o Omar, inclusive, ele escreveu um manifesto contra os golpistas, que ele lê em voz alta, né? Talvez no livro é a primeira vez que a gente veja um pouco de humanidade ali nesse personagem Omar. Mas logo em seguida já o Omar já volta para farra, né? E aí tem um momento ali até que ele fala que ele pega uma gonorreia, começam a tratar da gonorreia dele ali, tá? Enfim, né? Não muda muito. E aí nós chegamos ao capítulo 8, né? O capítulo 8 ele vai falar da morte do Halim, tá? Um pouco antes da morte do Halim, o Omar desaparece. E depois o Omar aparece em casa, né? E aí a Zana, ela logo que o Omar volta, a gente pensa, poxa, agora ela vai dar um basta nisso, né? Porque ela fala assim, agora chega de bancar o coitadinho. Agora tu não tens pai, deves procurar um emprego, tá? Ela fala para ele. E ali fala, né, da transformação da cidade de Manaus, como eu falei anteriormente, a visão, né, do Milton Ratum como um engenheiro, ele tem toda essa coisa de ver as mudanças na cidade, né? Ele verifica muito isso. E ele percebe, né, ele vai colocando ali no romance que a cidade está mudando, né? Está cheia de coreanos, né? De bolivianos. Tá? A Zana faz um pedido, né? Que ela quer ver os filhos em paz. E o Omar, tá? Ele começa a andar com um indiano, tá? E esse indiano, ele quer construir, né, construir uma grande loja, né, modificar a cidade, tá? Ele tem um grande projeto ali e ele está procurando um terreno para aquilo, tá? E o Omar se aproxima dele, tá? Se aproxima dele, tá? Trabalha com ele, tá? É o momento em que ele começa a ganhar um dinheiro dele mesmo, tá? Lembrando que todas as vezes ele foi bancado, tá? Mesmo quando a mãe não tinha dinheiro, né? A irmã o bancava, tá? Aí a irmã bancava e dava com gosto, né? Isso aqui é para suas farras, entendeu? Dessa forma. Então o Omar sempre foi muito mimado ali dentro. Só que a mãe, como quer ver os dois irmãos bem, né? Ela manda uma carta. Ela escreve ela escreve pro Yacoub, que está em São Paulo, né? Falando do projeto. E o Yacoub gosta do projeto. Só que depois a gente vê que o Yacoub tem outras intenções também. Ele gosta do projeto e ele vem, né? Ele vem para Manaus, tá? Ele vem para Manaus e a mãe fala, né, que quer que os dois se deem bem. E ele fala que não, né? Que isso aí pode se transformar até numa cena bíblica. Ao que o Omar fala assim, uma cena bíblica, não é? Então vamos ver se o sabichão conhece mesmo a Bíblia. E aí nós vamos pensar, que cena bíblica que eles estão falando, né? Seria o Esaú e Jacó? O Yacoub, então, ele vem para Manaus, só que ele não fica na casa, ele se hospeda porque ninguém suporta, ninguém não, a mãe e o irmão não suportam a Lívia, então ele jamais vai colocar a Lívia dentro de casa, né? Ele fica separado, tá? E o que acontece aqui? Ele começa a ter, né, ali, se relacionar, né, com o indiano, tá? Uma relação de negócios, né, uma relação ali comercial, tá? Empresarial. E o Omar é deixado meio de lado. O Omar sente ciúme disso
E um dia o Jacob está lá deitado na rede, ele chega de surpresa e ele bate no irmão, ele arrebenta o irmão. O Jacob tem que ir para o hospital, tá? Vai para o hospital e lá do hospital mesmo ele fala, né? Ele fala para não falar para a mãe dele, tá? Então ele diz isso, né? Não conta para minha mãe. Inventa uma desculpa aí, eu tive que voltar para São Paulo, mas a minha mãe não pode saber que isso aconteceu. Lembra que ele já não tem mais o pai, tá? Eles já não têm mais o pai. E lá no hospital, o Omar ainda tenta matá-lo, tá? Tenta matá-lo. E ele rasga os projetos na hora que ele bate lá, né? Esqueci de falar isso, tá? E o Nael junta os projetos, tá? Junta os projetos. A mãe ainda fica do lado do Omar, dizendo, né, que o Jacob traiu o irmão. Ela fica sabendo tudo. Não, mas o Omar fez isso porque ele foi traído pelo irmão, tá? Ele fez tudo escondido, ele ignorou o meu caçula, tá? O que acontece? O indiano passa a ameaçar a família com um processo, tá? Por quê? Porque não se realizou aquilo, tá? Aquilo não se realizava. O Jacob teve que voltar para São Paulo e deixou-o na mão ali, tá? Capítulo 9. Capítulo 9 se inicia com a verdade. Só aqui no capítulo 9 nós vamos saber, tá, que o nome do nosso narrador é Nael. E esse trecho ele é assim, ó. Quando tu nasceste, seu Halim me ajudou. Não quis me tirar de casa, me prometeu que ias estudar, tu eras neto dele. Ele foi ao teu batismo, só ele me acompanhou, e ainda me pediu para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai dele. Murmurou que gostava tanto de Jacob. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano, tá? Então, gente, ela vai começar a contar para ele o que aconteceu, quem era o pai dele. E nós ficamos muito curiosos, tá? E ela fala assim, que ela queria o Jacob. Ela gostava tanto do Jacob, tá? É o trecho que eu li anteriormente, né? Murmurou que gostava tanto de Jacob, tá? Que o Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, né? Logo que ele voltou do Líbano, tá? Então percebam aí, ela gostava do Jacob, nós vamos pensar o que? Então, o Jacob é o pai. Só que aí vem um trecho terrível, forte, que ela fala que um dia o Omar, ela fala assim, com o Omar eu não queria, mas um dia ele entrou no meu quarto, bêbado, né, abrutalhado, tá? Ele me agarrou com força de homem, nunca me pediu perdão. E aquilo abala o Nael, né? Porque ele fica sabendo que a mãe foi vítima de um estupro. Nós temos ali subentendido que ela queria o Jacob, mas não se diz nada que eles tiveram um relacionamento. Agora, que ela foi estuprada pelo Omar, o livro deixa isso claro. Então ela foi estuprada. Seria ele filho, então, uma vítima de estupro? O que seria muito pior, né? Ainda para Zana, que sempre protegeu o filho, tá? Guardou até o fim aquelas palavras, mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Eu olhava o rosto da minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçula. Pessoal, essa ambiguidade, né, essa dúvida no livro, tá? E eu até penso nessa dúvida do livro, lembrando lá do Machado de Assis, lá com Capitu e Bentinho, né, do Dom Casmurro. Aqui também nós temos essa grande dúvida, quem é o pai do Nael, tá? Eu, como leitor, tá? A minha visão clara, depois principalmente desse trecho que eu falei agora, é que o pai seria o Omar. Porque não há nada no livro que diga que os dois tiveram alguma coisa, tá? Que os dois tenham transado, tá? Que a mãe do Nael tenha transado, né, com o Jacob. Mas sim que ela foi estuprada pelo Omar, tá? Pelo caráter do Jacob, se ele tivesse um filho, obviamente ele assumiria esse filho. Não garantindo, mas ele queria ter um futuro para o filho. E ele poderia dar esse bom futuro para o filho.
né? Percebam que ele manda presentes, né? Ele ajuda, mas não como um pai. Pode ajudar como um tio, porque até por ver aquela situação, né, que o irmão não fez aquilo, tá? Ou talvez nem soubesse que o menino era sobrinho dele, tá? Mas esse segredo a mãe conta para ele, só que ele não fala para nós, ele não deixa claro, o narrador não deixa claro quem é o pai dele, tá? Então nós ficamos com essa certa dúvida ali, que não se resolve. Cada leitor vai ter a sua conclusão, tá? Assim como lá em Dom Casmurro, tá? Mas é triste, é uma cena assim, muito triste, né? Nós pensarmos, mas a gente já imagina. Eu vou ser sincero, quando eu estava lendo, eu já imaginava algo assim, que ele poderia ser filho, né, de um estupro, tá? Do Omar na mãe dele, tá? E aí nós chegamos lá no final, né? Ao capítulo 10, ao final, ao que a gente estava lá no início, tá? Lembra que a Zana estava muito doente, tá? A Hannah então compra um bangalô, né? Uma casa bem menor para ela morar. Por quê? Porque ela já está preparando. Ela sabe que o indiano, uma hora, vai cobrar aquela dívida, tá? Ele pôs na justiça. Então eles vão ter que vender a casa para pagar o indiano. Então ela já começa a ir para um lugar menor. Então a gente já vê a família despencar. E a família despenca a partir do momento em que o Halim morre, né? Parecia que o Halim não era um personagem tão forte, a Zana mandava em tudo, mas na verdade depois que o Halim morre, a coisa debanda na família, tá? Um dia chega lá o indiano de novo, não me recordo o nome dele agora, tá? Me fugiu, tá? Faz tempo que eu estou tentando recordar, não me recordo, tá? Então, o indiano vai cobrar a dívida. E ele fala que ele já conversou com o outro irmão, com o Yakub, e ele está de acordo de que a dívida em troca da casa. E eles não têm mais o que fazer, eles vão ter que passar a casa. Só que, tá? Só que tem uma cláusula ali. Eles têm que deixar um lugar, tá? Lá no terreno pro Nael, tá? Então Nael vai ser o único que fica ali, tá? Ele ganha um lugarzinho ali. Lembrando, eu acho que eu não mencionei, Nael morava sempre nos fundos, tá? Ele não tinha um quarto próprio, ele morava nos fundos. O lugar era úmido, sofria com a chuva, tá? Então agora, devido ao tio ou pai, né? Tio, tá? Ele ganha ali o seu espaço, tá? E aí nós chegamos no ponto em que a Zana, né, como eu falei anteriormente lá no início, tá? Que ela está doente e ela morre. Ela morre quando o filho caçula está foragido. Então a vingança do Yakub está aqui, tá? A casa em que eles moravam não é mais deles. Aí por que isso? Porque agora o irmão não tem mais onde morar. E ele ajuda a polícia, a colocar a polícia atrás do irmão. Tá? E a polícia vai atrás do irmão, né, fica no encalço e ele está foragido. Tá? Lembrei agora, gente, do nome do indiano Roshiran. Tá? Então o Roshiran, e ele constrói ali naquele lugar, lembra que era um lugar bem localizado de Manaus, a Casa Roshiran, tá? Que era um lugar de vendas, né, de quinquilharias importadas, tá? A cidade cresceu muito, né? Ficou diferente, como eu falei novamente, o olhar ali do arquiteto, tá? Perceba ali o arquiteto e Yakub se torna engenheiro, tá? Muito interessante isso também, tá? O nosso narrador, o Nael, que nós descobrimos já, né? Que é o Nael, acaba se afastando. Ele acaba se afastando de Hania, mas tem uma coisa muito interessante, tá? Ele tem uma relação, uma noite com a Hania. Uma relação sexual com a Hania, que na verdade é um incesto, né? Porque Hania é tia dele, tá? É filha de um dos irmãos, então é tia dele. Então nós temos ali uma relação incestuosa, tá? Que acontece uma vez e depois disso, né? Toda essa confusão, ele acaba se afastando de Hania. Ele sente saudade, mas ele acaba se afastando, tá? Yakub continua tendo contato com Nael, tá? Por mais de 20 anos ele diz que foi convidado a ir, mas ele sempre
adiou a visita, tá? Separei um trecho bem importante aqui, tá? Hoje penso, sou e não sou filho de Jacob. E talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. Cara, aqui então que está aquela questão. Pra mim, lendo anteriormente, eu sempre pensei no pai ser Omar. Mas esse trecho aqui me deixa com dúvida, porque ele fala, sou e não sou filho de Jacob. E talvez tenha compartilhado comigo essa dúvida. Ele tenha compartilhado também, ele não sabia, tá? O que Halim, e também pode ser que não soubesse realmente, né? Os dois podem ter tido uma relação ali com a mãe dele, tá? Então ele fala, né, que o Halim não queria ter tido filhos, teve, mas os filhos não tiveram, porque ele sempre foi ali desprezado, tá? Chegamos ao fim do livro e nós descobrimos que o que? Eu acabara de dar minha primeira aula no liceu onde havia estudado, tá? Então, ó, o que acontece com o Nael? Nael se torna um professor, tá? Nael, com toda aquela influência, Nael é o grande vitorioso da história, né? Nael é o personagem principal aqui, e não tanto os dois irmãos. Ele conta a história dos dois irmãos, mas é ele que vai estar ali no final, tá? Então ele fala que ele começa a reunir os escritos do Antenor Naval, lá da década de 60, tá? E anotar as minhas conversas com o Halim, tá? Então, lembre que o Halim gostava muito de conversar com ele, tá? Então, o que ele está se preparando para escrever este livro que você está lendo, tá? Que ele está anotando as conversas dele com o Halim, tá? Então, o Halim, apesar de não tratá-lo como neto, sempre teve um pouquinho de respeito, né? E sempre conversou bastante com ele. E o livro termina assim, tá? Um muro alto e sólido separava o meu canto da casa Oxirã. Lembra que eu falei para vocês que ficou a casinha dele ali? Tá? Ele ousou e veio avançando, os pés descalços no aguaçal. Ele me encarou, eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra da mãe dele. Tá? A humilhação. Uma palavra bastava, uma só. O perdão. Omar titubeou, olhou para mim emudecido. Depois secou lentamente, deu as costas e foi embora. Tá? Nosso romance termina, tá, com o Omar voltando para o lugar onde era a casa deles, né? Chega lá e o Nael esperando por aquele encontro, né? Não se sabe, a gente fica naquela tensão, agora vai ter aquela briga que a gente tanto espera. E ele simplesmente dá as costas e vai embora. Então, pessoal, importantíssimo aqui. Havia aquela casa, havia, né, aquele lugar que era da família. O único que permaneceu no local foi o rejeitado. Foi o neto bastardo. Tá? Bastardo e único, né, do Halim e da Sana. Tá? Então, é um livro muito interessante, muito que você fica curioso o tempo todo, tá? Espero, assim, ter conseguido passar ele bem claramente para vocês, tá? Vocês que já fizeram essa leitura, vieram aqui, né, para compreender um pouquinho mais, tá? Mas pense nesses elementos, nas semelhanças com o outro livro lá, Relato de um Certo Oriente, tá? Que eu fui falando ali, tá? Durante essa análise, tá? Essa questão do personagem ali, né? As modificações, né? O local vai modificando os personagens, às vezes modifica um pouco, às vezes não, né? Tudo isso. E a questão ali do nosso narrador, o Nael, ser o único que fica naquele local mesmo depois de todas as mudanças. Ele herda um pouquinho daquilo ali, tá? A destruição de toda a família. Percebemos ali que ninguém foi totalmente feliz, né? O Nael que começa uma vida ali, que agora sendo professor, tá? Ele vai levar, traz esse livro para nós e também reunindo ali os escritos do Antenor Naval, do grande professor Antenor Naval, morto pela ditadura militar. Essa é uma obra do vestibular UEL, tá? 2023. Vou continuar fazendo outros vídeos aí desse vestibular, tá? Quem chegou aqui só porque gosta do livro, quem chegou por outros vestibulares também, tá? Chegou até o fim é porque gostou, então não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, tá? Curte o vídeo aí, coloca seu comentário, concorda, não concorda, tem algo a acrescentar, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!